Vamos resolver questões de noções de direito administrativo e constitucional para cargos de nível médio para o concurso Prefeitura de Massapê/C. As questões fazem parte do material completo Edital em Foco, disponível no link da descrição. Pegue papel e caneta, porque a ideia aqui é treinar como se fosse prova. Questão 1. Em uma prefeitura, o chefe de determinado setor determina que pedidos idênticos sejam atendidos primeiro quando apresentados por pessoas de seu círculo pessoal, embora não exista prioridade prevista em lei. À luz dos princípios administrativos, a conduta é incompatível principalmente com qual princípio? Alternativa letra A. Eficiência, porque todo atendimento prioritário reduz a produtividade do setor. Alternativa letra B. Impessoalidade, porque a atuação administrativa não pode favorecer pessoas por vínculos pessoais sem fundamento jurídico. Alternativa letra C. Publicidade, porque toda preferência administrativa deve ser publicada previamente em diário oficial. Alternativa letra D. Autotutela, porque a administração somente pode rever seus atos mediante provocação judicial. A resposta correta é a alternativa letra B. A impessoalidade exige atuação voltada ao interesse público e tratamento administrativo sem favorecimentos pessoais incompatíveis com a ordem jurídica. O artigo 37, caput, da Constituição inclui expressamente a impessoalidade entre os princípios da administração pública. Eficiência e publicidade também orientam a atuação estatal, mas não são o núcleo da irregularidade descrita. Autotutela, por sua vez, relaciona-se à revisão dos próprios atos administrativos. Questão 2. Após verificar que um ato administrativo foi praticado em desacordo com a lei, a autoridade competente pretende retirá-lo do mundo jurídico. Outro ato, embora legal, deixou de ser conveniente ao interesse público. Qual solução distingue corretamente as duas situações? Alternativa letra A. O ato ilegal deve ser revogado, e o ato inconveniente deve ser anulado. Alternativa letra B. Ambos devem ser anulados, pois a administração não pode retirar atos válidos por conveniência. Alternativa letra C. O ato ilegal deve ser anulado, e o ato válido que se tornou inconveniente pode ser revogado, observados os limites jurídicos. Alternativa letra D. Ambos devem ser revogados, porque somente o judiciário pode reconhecer ilegalidade administrativa. A resposta correta é a alternativa letra C. A anulação recai sobre ato ilegal, a revogação atinge ato válido que deixa de ser conveniente ou oportuno, quando a lei admite juízo discricionário. A administração pode controlar a legalidade de seus próprios atos, manifestação da autotutela. O judiciário também pode reconhecer ilegalidade, mas não substitui a administração no juízo de mérito administrativo. A pegadinha é trocar os fundamentos de anulação e revogação. Questão 3. O prefeito pretende reorganizar a administração municipal. Em uma proposta, cria por simples decreto uma autarquia com personalidade jurídica própria, em outra, prevê lei específica para instituí-la. Considerando a disciplina constitucional da administração pública, qual alternativa é correta? Alternativa letra A. A autarquia pode ser criada diretamente por decreto, desde que não receba recursos públicos. Alternativa letra B. A criação de autarquia depende de lei específica, enquanto a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação depende de autorização legal, conforme o artigo 37, x, da Constituição. Alternativa letra C. Toda entidade da administração indireta nasce diretamente por lei, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista. Alternativa letra D. A autarquia não integra a administração indireta, pois exerce atividade típica de Estado. A resposta correta é a alternativa letra B. O artigo 37, x, da Constituição estabelece que somente por lei específica pode ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar definir as áreas de atuação desta última. Logo, decreto não basta para criar autarquia.
Todas essas entidades integram a administração indireta, embora possuam regimes jurídicos distintos. Questão 4. Um município precisa contratar bens padronizados cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por especificações usuais de mercado. Segundo a Lei nº 14.133/2021, qual encaminhamento é compatível com a natureza do objeto? Alternativa letra A. Utilizar pregão, modalidade adequada à aquisição de bens e serviços comuns, com critério de menor preço ou maior desconto. Alternativa letra B. Utilizar concurso, porque a padronização do objeto exige julgamento por comissão especializada. Alternativa letra C. Utilizar leilão, pois bens comuns devem ser disputados por maior lance. Alternativa letra D. Utilizar diálogo competitivo, obrigatoriamente, ainda que a administração consiga definir previamente a solução. A resposta correta e a alternativa letra A. A Lei nº 14.133/2021 reserva o pregão para a aquisição de bens e serviços comuns, assim entendidos aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por especificações usuais de mercado. Concurso destina-se à escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, leilão, a alienação, e diálogo competitivo atende hipóteses específicas de contratação complexa. Questão 5. Um servidor municipal estável responde a processo administrativo disciplinar que pode resultar em perda do cargo. A chefia afirma que, por existir estabilidade, a demissão somente seria possível por sentença judicial transitada em julgado. Essa afirmação está correta? Alternativa letra A. Sim, porque a estabilidade impede qualquer perda do cargo por decisão administrativa. Alternativa letra B. Sim, mas apenas quando a infração tiver ocorrido após o estágio probatório. Alternativa letra C. Não, porque o servidor estável pode perder o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, além de outras hipóteses constitucionais. Alternativa letra D. Não, porque a estabilidade deixa de produzir efeitos após 3 anos de exercício. A resposta correta é a alternativa letra C. A afirmação é incorreta. O artigo 41, parágrafo 1, da Constituição prevê que o servidor estável pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, por processo administrativo com ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, também com ampla defesa. Estabilidade não significa vitaliciedade nem impede responsabilização administrativa. Se este treino estiver te ajudando, confira o PDF completo com 250 questões comentadas no link da descrição. Agora vamos continuar. Questão 6. A fiscalização municipal constata que um estabelecimento funciona em desacordo com exigências administrativas e adota medida restritiva prevista em lei para proteger a coletividade. O fundamento imediato dessa limitação de atividade privada é o alternativa letra A. Poder disciplinar, porque toda restrição administrativa pressupõe vínculo funcional com o Estado. Alternativa letra B. Poder hierárquico, porque o particular está subordinado à estrutura interna da prefeitura. Alternativa letra C. Poder regulamentar, porque a administração pode criar livremente obrigações primárias ao particular. Alternativa letra D. Poder de polícia, que permite condicionar ou restringir direitos e atividades privadas em benefício do interesse público, dentro da lei. A resposta correta é a alternativa letra D. O poder de polícia autoriza a administração, nos limites legais, a condicionar ou restringir o exercício de direitos, bens e atividades particulares para a proteção do interesse coletivo. Poder disciplinar pressupõe relação especial de sujeição, poder hierárquico organiza relações internas, e poder regulamentar detalha a execução da lei, sem autorizar criação livre de obrigações primárias. A situação descreve fiscalização e limitação administrativa típica. Questão 7. Um agente público pratica conduta irregular por erro grosseiro, mas não há demonstração de vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito tipificado na lei de improbidade.
Considerando a redação vigente da Lei nº 8.429/1992, é correto afirmar que: alternativa letra A. Qualquer ilegalidade administrativa configura improbidade, independentemente do elemento subjetivo. Alternativa letra B. A improbidade exige, como regra legal atual, conduta dolosa tipificada nos artigos 9º, 10 ou 11 da Lei nº 8.429/1992. Alternativa letra C. A culpa é suficiente apenas nos atos que causam prejuízo ao erário. Alternativa letra D. A responsabilidade por improbidade é objetiva sempre que houver dano ao patrimônio público. A resposta correta é a alternativa letra B. A Lei nº 8.429/1992, após a Lei nº 14.230/2021, estabelece no artigo 1º, parágrafo 1, que atos de improbidade são as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11, ressalvados tipos previstos em leis especiais. A mera ilegalidade, sem dolo exigido pelo tipo, não basta. Também não subsiste a antiga lógica de improbidade culposa por simples prejuízo ao erário. Questão 8. Uma autoridade federal pretende delegar parte de sua competência administrativa. Entre as matérias abaixo, qual não pode ser objeto de delegação segundo a Lei nº 9.784/1999? Alternativa letra A. A prática de atos rotineiros de instrução que não sejam de competência exclusiva. Alternativa letra B. A decisão de recursos administrativos. Alternativa letra C. A realização de atos materiais de apoio expressamente incluídos no ato de delegação. Alternativa letra D. O exercício de atribuições administrativas delegáveis ao acento agudo registro geralão não subordinado hierarquicamente, quando conveniente. A resposta correta é a alternativa letra B. O artigo 13 da Lei nº 9.784/1999 veda a delegação da edição de atos normativos, da decisão de recursos administrativos e das matérias de competência exclusiva do acento agudo registro geralão ou autoridade. A lei admite delegação de parte da competência, inclusive ao acento agudo registro geralãos ou titulares não subordinados hierarquicamente, quando conveniente. A armadilha é imaginar que apenas competências internas e hierárquicas podem ser delegadas. Questão 9. A Câmara Municipal analisa as contas do prefeito. Um candidato afirma que o controle externo municipal é exercido exclusivamente pelo Tribunal de Contas, sem participação do Legislativo local. À luz da Constituição, qual alternativa corrige a afirmação? Alternativa letra A. O controle externo é exercido pela Câmara Municipal, com auxílio dos tribunais de contas competentes, e o parecer prévio sobre as contas do prefeito só deixa de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Alternativa letra B. O controle externo é exercido pelo prefeito, enquanto a Câmara se limita ao controle interno. Alternativa letra C. A Câmara exerce controle externo sem qualquer auxílio de Tribunal de Contas. Alternativa letra D. O Tribunal de Contas julga politicamente as contas do prefeito, e a Câmara apenas homologa sua decisão por maioria simples. A resposta correta é a alternativa letra A. Nos termos do artigo 31 da Constituição, a fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Executivo. O controle externo da Câmara é exercido com auxílio dos tribunais de contas competentes. O parecer prévio sobre as contas anuais do prefeito só deixa de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Questão 10. Uma associação regularmente constituída sofre ato administrativo que determina sua dissolução imediata, sem decisão judicial. Considerando o artigo 5º da Constituição, qual solução é constitucionalmente adequada? Alternativa letra A. A dissolução compulsória pode ser decretada administrativamente sempre que houver alegação de interesse público. Alternativa letra B. A suspensão das atividades e a dissolução compulsória dependem sempre de decisão judicial transitada em julgado.
Alternativa letra C. A dissolução compulsória exige decisão judicial transitada em julgado. A suspensão das atividades também depende de decisão judicial, mas não exige trânsito em julgado. Alternativa letra D. Associações somente podem ser dissolvidas por decisão de seus próprios associados, nunca por ordem judicial. A resposta correta é a alternativa letra C. O artigo 5º, X, da Constituição determina que associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter atividades suspensas por decisão judicial. Para a dissolução, exige-se trânsito em julgado. A exigência de trânsito não se estende à simples suspensão. Assim, ato administrativo isolado não pode dissolver compulsoriamente a associação. É uma diferença textual clássica de prova entre suspensão e dissolução. Fechamos esta aula de questões comentadas para a Prefeitura de Massapê/C. Para continuar treinando, acesse o material completo no link da descrição. Bons estudos e eite à próxima revisão!